Capítulo 1839. Etapas finais, parte 1. Kila permaneceu na torre durante sua recuperação, para que Lit Solus o Faluel para administrar qualquer tratamento que ela possa precisar. Girne e Orion ficaram chateados com a ideia de ela ter ido embora com Morok sem avisá-los. Um casal afastado por vários dias e noites só poderia significar uma coisa, e assustou até Girne até a morte. Morok sabia que ela estava com Lit, mas estava chateado de qualquer maneira. Kila não podia dizer a ele onde ela estava, nem ele tinha permissão para visitá-la. Ao vê-la tão fraca e emaciada, sua voz reduzida a um sussurro, apertou seu coração em um torno. Por que você foi até Lit para o seu despertar? Eu também sou um alto desperto e sou seu namorado. Morok perguntou indignado. Bem, talvez ela tenha desenvolvido um gosto melhor por homens. Fria disse no amuleto de comunicação. Além disso, se você tivesse visto Lit nu como nós, você não perguntaria tal, dê isso para mim. Kila encontrou forças para recuperar o amuleto das mãos de sua irmã enquanto seu rosto corava. Você realmente o viu nu? Morok perguntou com o rosto pálido. Sim. Quero dizer, não. Foi apenas uma piada estúpida e ele usava calças justas. Fria explorou a fraqueza de Kila, pegando o amuleto novamente. E eu vi como você olhou para a protuberância, eu não ligo para isso. Morok balançou a cabeça. Às vezes eu olho para o seu peito também, mas isso não significa nada. O importante é que Lit não viu você nu sobre isso. Fria. Vou matar você, porra. Kila pulou da cama enquanto tudo ficava fora de controle. Enquanto isso, no Castelo Real, o rei Meron e a rainha Silpa receberam a primeira visita dos representantes do Conselho Desperto desde os dias em que Valeron ainda governava o Reino Grifon. Ou melhor, o representante. Fëlla, o Behemoth, foi encarregado de mediar um acordo com a realeza para que eles unissem suas forças com o Conselho e lutassem juntos contra Trut. Depois de perder tantos anciões, os despertos não tinham muita escolha. Os outros representantes não estavam interessados em perder tempo com formigas, então no momento em que Fëlla se ofereceu, eles lhe deram sua bênção sem fazer perguntas. Eles não tinham ideia de que Atung Sorenot a havia seguido. Eu sou Fëlla, a representante das bestas despertas no conselho, e ela é Atung, a representante humana. Os dois despertos fizeram uma pequena reverência à realeza, mas eles não se ajoelharam. O casal real voltou a fazer a reverência, sentando-se em cadeiras normais, na mesma altura dos olhos dos convidados. Status e etiqueta eram irrelevantes ao lidar com o conselho. É uma honra ter você aqui, Lady Fëlla. Meron disse com um aceno educado. Sem ofensa, mas os padrões do conselho mudaram. Seu colega parece um pouco jovem para a função. Na verdade, ele quis dizer fraco. Meron pôde ver com a visão da vida que Atung estava perto de atingir o violeta, mas mesmo assim seu núcleo era azul brilhante. Eles têm. Atung respondeu. Em tempos como estes, não podemos permitir que costumes ultrapassados atrapalhem a sobrevivência. Fëlla olhou para ela com admiração, esperando que a ousadia do jovem não fosse sua ruína quando Ragu soubesse de suas ações. Diga-nos o que você tinha em mente para nossa aliança. Rainha Silpa disse, sentindo que havia algo errado com eles. Os dois despertos conversaram por sua vez, compartilhando com a realeza tudo o que aprenderam com Baba Yaga sobre os pontos fracos de Night e os planos de Trut. Você perdeu muitas regiões, assim como perdemos muitos anciões para os truques da rainha louca, Fëlla disse. Seu exército imortal é um problema para nós dois, assim como a loucura do rei morto. Unidos resistiremos, divididos cairemos. Silpa sentiu. O reino concorda com uma aliança temporária com o conselho, desde que seus termos sejam razoáveis. Não pedimos muito. Atung disse. Queremos apenas que nossas respectivas facções compartilhem seus recursos e, mais importante, suas informações. É isso? Meron perguntou, o acordo parecia bom demais para ser verdade. Digamos que estamos satisfeitos com o fato de as coisas permanecerem como estão. Fëlla respondeu.
Se algum dos nossos bens for exposto durante a guerra, pedimos que fechem os olhos e não os recuperem. Silpa cerrou os dentes, mas concordou. Ela odiava a ideia de perder minas preciosas, mas se Trude se tornasse a rainha, ela perderia muito mais do que isso. Uma última coisa. Atung disse. Queremos pessoas em quem possamos confiar como oficiais de ligação. Meu colega e eu viemos aqui com 2 nomes específicos em mente. Quem poderiam ser eles? Silpa perguntou. O Conselho das Feras requer lhe verem como seu contato. As palavras de Fela faziam sentido. A realeza já suspeitava que Lid fosse um desperto e ele era conhecido por ter excelentes relações com Faluel e outras bestas imperiadoras, então eles aceitaram o pedido. O Conselho Humano requer Girniernas como seu contato, Atung disse, chocando a realeza e colocando sua vida em risco. Girniernas era muitas coisas, mas um mago não era uma delas, muito menos um desperto. A realeza a conheceu quando era jovem, eles a viram crescer e depois envelhecer. Ela nunca teve a eterna juventude dos despertos e sua falta de poderes mágicos estava fora de dúvida. Jimmy era uma mulher notável, um estrategista incrível e um policial inestimável, mas era isso. Ela sempre exigiu segurança para suas missões, reabastecendo constantemente suas poções e varinhas. Ela esteve a 1 centímetro da morte muitas vezes para que isso fosse apenas uma fachada. A Contiernas. Silpa perguntou incrédula. Você não quer dizer o Arquimago Orioimas ou a Maga Plória Ernas? O primeiro foi outro de seus melhores elementos, enquanto o segundo era conhecido por ter deixado a corte real para seguir Lith em seu aprendizado sob Faluel, a Hidra. Já temos muitos magos poderosos em nossas fileiras. O que precisamos é de uma mente brilhante, não de mais poder de fogo. Atung respondeu. Admito que o Conselho está interessado no Arquimago Ernas, mas apenas como mestre de forja. Ouvimos coisas incríveis sobre ele e ambas as nossas facções se beneficiariam com qualquer troca em nossas respectivas técnicas de masterização. Trude é um oponente perigoso que não pode ser subestimado. Estamos dispostos a nos abrir com você para ganhar vantagem contra ela, mas apenas se os mestres de forja real fizerem o mesmo. Não temos problemas com Veren, mas com Girniorion Ernas precisamos de algum tempo para pensar sobre sua proposta. Raymond disse. Não demore muito porque Trude com certeza não demorará antes de dar o próximo passo. Fela levantou-se, seguida rapidamente por Atung. Também não estamos entusiasmados com a ideia de compartilhar nossas técnicas, mas salvá-las agora é inútil. Se Trude vencer, todos os membros do Conselho que ela capturar serão forçados pela matriz da lealdade inabalável a compartilhar seu legado. Após sua queda, no entanto, os mestres forjadores reais dobrarão os joelhos para sua nova rainha. Perdemos parte do nosso conhecimento para ela, enquanto você perderia tudo. Lembre-se disso antes de tomar sua decisão. Os 2 despertos deformados se afastaram antes mesmo que a realeza pudesse abrir a boca para responder. Capítulo 1840. Etapas finais, parte 2. Essa foi uma jogada ousada, Atung, mas quando Ragu descobrir que você passou por cima da cabeça dela, ela vai te matar. Fela disse no momento em que os corredores dimensionais se fecharam atrás deles. Só se ela lembrar que está cega pelos velhos costumes. A jovem respondeu. Esta não é uma disputa mesquinha por território ou influência. Esta é uma batalha pela sobrevivência e um verdadeiro guerreiro deixa seu orgulho fora do campo de batalha. Poucos dias após a recuperação completa de Quilla, vila de Lutia. Lita estava caminhando pelas ruas de Lutia, visitando uma loja após a outra para conferir seus produtos. Agora que a paz em sua cidade natal havia sido restaurada, ele estava ansioso para verificar se conseguiria mais provisões sem a necessidade de viajar por todo o reino. Onde quer que ele fosse, olhares de inveja e maldições sussurradas o seguiam. Não era por causa de seu corpo alto e musculoso, seu manto de arquimago, ou mesmo pelo fato de que bardos de todo o país estavam escrevendo canções sobre ele. Tais assuntos irritariam os nobres e os magos que se consideravam seus rivais. O povo de Lutia era muito mais simples, mente e até morar.
O que os irritou profundamente foi o fato de ele andar de braços dados com duas mulheres. Um deles era um pouco mais velho e muito mais baixo que ele, com longos cabelos castanhos tão claros que pareciam dourados sob o sol da manhã. A outra mulher parecia ter 30 e poucos anos, com cabelos castanhos claros na altura dos ombros, com tons ruivos por toda parte, que dançavam como chamas toda vez que ela ria. Ambos tinham um corpo maravilhoso e a cada passo que davam balançavam levemente os quadris, fazendo girar as cabeças. Droga, a realeza com certeza deve ser diferente de nosso pessoal normal, disse um dos balconistas da loja de tecidos que Lita estava visitando. Sim, quero dizer, claramente o rei deve ter um harém de concubinas também, caso contrário ele não deixaria seu futuro genro sair com outras mulheres em público. O dono da loja respondeu. Eu não entendo por que as mulheres enxameiam verem como moscas com mel. Ele conseguiu uma princesa, mas a criada e aquela bunda gostosa estão em cima dele. Cara, o que eu daria para trazê-la para o depósito e reabastecê-la? É da minha mãe que você está falando, idiota. A audição aprimorada de Lit permitiu que ele ouvisse tais comentários durante toda a manhã e eles o deixaram nervoso. A maioria dos novos cidadãos de Lutia nunca tinha visto toda a família verem reunida e ainda confundia Elina com a irmã de Lit e às vezes até com seu par. Os dois homens congelaram em pânico quando perceberam que, apesar da distância considerável, Lit havia ouvido suas palavras e estava tão chateado que a luz violeta em seus olhos era perfeitamente visível apesar do sol. O que eles estavam dizendo para te chatear tanto, querido? Ela perguntou. Eles estavam fazendo comentários rudes sobre sua aparência física e o que fariam se você lhes desse um momento de seu tempo em particular. Lit respondeu, evitando olhá-la nos olhos com vergonha. Eles acham que estamos juntos e que eu sou gostosa. Elina riu. Mãe. Como a maioria dos filhos, Lit não gostava que essa palavra fosse aplicada à mãe, muito menos referido-se a ela como tal. Não há necessidade de ficar com raiva, querido. Ela beijou sua bochecha, envergonhando ainda mais. É lisonjeiro para uma mulher da minha idade. Lit rosnou em resposta e trouxe alguns rolos de tecido para o balcão, seus olhos ainda acesos. Quanto custa isso? Ele perguntou enquanto olhava para o pretendente de Elina, que tinha mais ou menos a sua idade. É por conta da casa, Arquimago Veren, o proprietário disse apressado, coberto de suor frio. Você acha que preciso da sua caridade? Lit se virou para ele. Sua voz era um estrondo que anunciava uma tempestade. Sim, quero dizer, não. Quero dizer 20 moedas de cobre. Na verdade, a mercadoria custou 27, mas o homem estava com tanto medo que perdeu um rolo. Um aceno de mão de Lit fez os rolos de tecido desaparecerem e os substituiu pela quantia necessária. Assim que o dono da loja percebeu seu erro, ele considerou 7 moedas de cobre um preço barato para manter sua pele. Mãe, por que você queria que eu te acompanhasse nas compras? Eu estava no meio de uma descoberta importante. Lit disse com um resmungo. Você sempre diz isso. Elina suspirou. Além disso, você precisa sair mais do seu laboratório. Você está horrível e você, Solos, deveria tê-lo arrastado para a luz do sol antes que ele começasse a ficar pálido. Eu sei, mas nós estamos no meio de um avanço importante. Elina completou a frase para ela. Deuses, se sinto falta de Camila. Solos corou com esse comentário, mas ela não tinha desculpa para oferecer. Dominar a fúria, descobrir uma técnica de respiração para si mesma e criar o equipamento que Lit precisava para a guerra eram assuntos que exigiam muito tempo. No entanto, ela sabia que não foi só por causa disso que ela deixou Lit se esconder na torre por tanto tempo. Ela estava muito feliz por tê-lo só para ela e sem vontade de compartilhar. Eu também. Lit disse, protegendo os olhos da luz do dia a qual não estava mais acostumado. No entanto, o que mais o magoou foi pensar que era o aniversário de Amila e que eles não iriam passar o dia juntos. Ainda estou esperando uma resposta, mãe. Pedi que você me acompanhasse porque você parece doente. Além disso, nós dois nos acostumamos demais a viajar pelo reino para nossas tarefas.
Não é nenhuma surpresa que o povo de Lutia nos trate como estranhos se nunca nos virem. Você é o único que eles reconhecem e apenas por causa do seu manto. Além disso, quero que você testemunhe o bem que está fazendo ao povo do reino. Vocês estão travando uma guerra pela liberdade e pela felicidade de todos nós, mas os ideais são apenas palavras. Quero que você veja por quem você está realmente lutando. Para lembrá-lo de que você tem um lugar para chamar de lar e para onde deve retornar quando a luta terminar. Espero que, durante sua hora mais sombria, isso lhe dê a força que você precisa para vencer e voltar ao seu antigo, mãe chata. Elina fungou. Ela sempre agia duramente e fingia estar bem, mas sofria sempre que não via Lit por dias ou semanas. Se antes a ideia de que ele estava na segurança de seu laboratório era um consolo para ela, agora ela se sentia morrendo por dentro toda vez que ele saía em missão. Ela estava com medo de não vê-lo novamente, seu cadáver perdido sob os escombros de alguma ruína antiga. Mãe, você não é chata e definitivamente não é velha. Lita abraçou, dando-lhe um lenço. Não de acordo com os idiotas excitados de Lutia, pelo menos. Elina assorou o nariz e depois riu ao se lembrar do funcionário envergonhado. Todas essas emoções e contras me deram bastante apetite, ela disse enquanto olhava para o sol do meio-dia. Onde comemos? Reservei uma mesa para nós no melhor restaurante de Lutia. O lobo celestial Lit respondeu. Continua no próximo vídeo.